Olha que maravilha estarmos nesta manhã. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 1. Eu quero ler alguns versículos a partir do versículo 29. João 1, o versículo 19. Amado, nós estamos na campanha o sangue do Cordeiro. E nessa primeira semana, nós estamos vivendo a semana do concerto. Para a gente analisar a nossa vida, eu quero que você hoje analise a sua vida. Observe aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. E você tome uma decisão em se consertar. Porque na verdade, todos nós que estamos aqui, amado, temos um alvo. Qual é o seu alvo? O teu alvo é chegar na glória. Amado, não adianta você passar a vida inteira na igreja e na hora da sua morte você perder a salvação. Olha, ontem eu estava pregando num funeral. Uma moça que era secretária da AMC, que também era uma das nossas secretárias lá, moça boa, bonita, jovem, morreu, amado. Morreu sem que a gente tivesse chance de... Aí eu pergunto para você, como é que pode uma moça, a gente começa a achar que a morte, ela só vem para uma pessoa mais velha, ou quando você está doente, ou quando você está entre a vida e a morte. Não, amado, a morte ela vem quando chega a sua hora. Eu recentemente cheguei do Brasil, e o período que eu passei no Brasil, só em pessoas conhecidas, morreram 3 pessoas. 2 pessoas morreram sem que tivesse problema de saúde, sem que tivesse nada. Uma das pessoas foi trabalhar, passou mal no trabalho, não chegou nem no hospital. No meio do caminho teve um infarto e morreu. A outra pessoa, amado, passou mal numa segunda-feira, ficou com mal-estar, na terça-feira morreu. Sabe o que eu quero dizer para você? Nenhum de nós temos segurança da vida, porque a vida não está na tua mão, a vida está na mão de quem? E quando Deus chama, Ele não vai perguntar a você se você aceita ou não. O que Ele faz com você, Ele te dá tempo para você estar bem, para você se preparar. Por isso que essa semana, a semana do concerto, é uma semana muito importante para mim e para você. Porque nós temos a oportunidade de avaliar a nossa vida e entender, amado, tem muitas pessoas que querem ser cristão, mas porque hoje cristianismo virou status, cristianismo virou moda. Eu conheci algumas pessoas que falaram que quando elas eram entrevistadas nos halls de emprego, elas diziam: eu sou cristão. Por quê? Porque algumas empresas estão dando mais valor às pessoas cristãs do que as que não são. Então, as pessoas, para conseguir a vaga de emprego, estão dizendo que são... Porque hoje o cristianismo, amado, virou modinha. E eu quero que você entenda uma coisa: cristianismo não pode ser moda. Cristianismo tem que ser um estilo de vida. Você não tem que estar aqui só para agradar ao teu pai, à tua mãe, ao teu irmão, ao teu marido ou à tua esposa. Você tem que estar aqui porque você reconhece a autoridade, o poder e a graça de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos aplaudir ao Senhor.
Porque enquanto você estiver aqui, para se encobrir de alguns fatores, a tua salvação corre perigo. Por isso, olha o que é que diz o livro de João capítulo 1, o versículo 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Repita comigo, diga assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note bem, olha só, amado, esse texto, ele fala sobre um cordeiro e sobre o pecado do mundo. Nós estamos na semana do concerto. Eu já gostaria que você começasse a pensar, a refletir, aonde é que você tem deixado a sua vida em falha. Apóstolo Josué, aonde é que eu tenho falhado? Aonde é que eu tenho mostrado deficiência na minha vida? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te revelar. Sabe por quê, amado? Você hoje tem a chance de apresentar as suas falhas para esse cordeiro, e esse cordeiro vai tirar o seu pecado. Amado, eu conheci uma pessoa que ela teve um problema muito grave na sua juventude. Só que o diabo, porque o diabo ele tem uma mania de dizer o seguinte: nem todo pecado tem perdão. E as pessoas acabam achando que o pecado que tem perdão é aquele mais simples. Mas aquela pessoa, ela quando era jovem, ela engravidou. E no medo de que a família soubesse, ela tirou a gravidez. Ela fez um aborto. Mas aquilo ficou na cabeça dela. E o diabo todos os dias lhe acusava, dizendo que ela era uma assassina, que ela matou uma criança. Ela casou, mas a mente dela não lhe dava liberdade para se perdoar, porque ela achava que ela era uma mulher impura, uma mulher ruim. E anos após ano, uma vida conjugal conturbada, porque ela mesma não se perdoava. Amado, quando você não se perdoa, quando você não encontra paz consigo mesmo, você não terá paz com o seu semelhante, você não terá paz com o seu marido, você não terá paz com seus filhos, você não terá paz com as pessoas. Sabe por quê? Porque você só pode dar aquilo que você tem. E se você não tem paz, você não pode ter paz e nem dar paz. Mas aquela mulher, ela dizia: mas eu não sou digna, porque eu cometi um crime horrendo. Olha o que eu vou falar para vocês, amado, está aqui. Quando João, ele vê Jesus passar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não estava fazendo um blefe, ele não estava te enganando, pelo contrário, ele estava dizendo o seguinte: esse que está aí, aleluia, esse tem autoridade para fazer com que todos os teus pecados sejam perdoados, lavados, remidos, transformados pelo poder do nome de Jesus, aleluias. E quando a gente fala de cordeiro, eu quero que você entenda por que é que esse cordeiro que João apresenta, ele tem poder para perdoar você. Vamos lá,
Vamos voltar um pouquinho na história. Recuar. Voltamos lá para o Antigo Testamento. A gente vê um povo amado, escravizado no Egito. A Bíblia fala que o povo passou 430 anos escravizado no Egito. Mas a Bíblia fala que o povo começou a clamar. E o clamor do povo chegou nas narinas de Deus. E Deus toma uma atitude. Deus diz: eu quero libertar o meu povo. E Deus levanta um libertador chamado Moisés. E Moisés apregoa a Faraó que liberte o povo de Deus. Faraó resiste. E Deus fala para Moisés: Moisés, ele vai resistir para que o mundo veja a minha glória. Aleluias. E a resistência de Faraó faz com que Deus mande pragas para o Egito, onde essas pragas ficaram conhecidas pelo mundo inteiro. O Senhor transforma as águas em sangue, mas a água do povo hebreu, ela continua normal. O Senhor traz a praga dos gafanhotos, come a lavoura dos egípcios toda, mas a lavoura dos hebreus não são tocadas. O Senhor traz a praga do fogo caindo no campo. Toda a vida dos egípcios são sofrida, mas a dos hebreus nada. O Senhor traz a praga das rãs. O Senhor traz a praga da escuridão. Amado, o Senhor trouxe muitas pragas. O mundo inteiro conheceu o poder desse Deus. Aleluia. Até hoje, amado, o mundo reconhece a autoridade desse nosso Deus pelo que ele manifestou lá no Egito. E o Senhor disse: Faraó endurecerá o coração para que o meu nome seja glorificado em toda a face da terra. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor não faz nada. Mas na 10ª praga, o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar a última praga. Faraó vai libertar o meu povo. É aí que entra a questão do cordeiro. Apóstolo Josué, o que significa o cordeiro? É aí que você precisa compreender. Amado, o Senhor falou para Moisés o seguinte: primeiro, o cordeiro representa salvação. Amém? Diga para o seu irmão que está do lado, diga: o cordeiro representa salvação. Porque o cordeiro, amado, ia salvar o povo daquela praga. Segundo, o que significa o cordeiro? Diga assim: o cordeiro significa libertação. Mas como assim, apóstolo? Porque a partir daquele cordeiro, o povo ia ser livre das mãos de Faraó. Diga assim, o terceiro simbolismo do cordeiro, diga assim: o cordeiro significa vitória sobre a morte. Então vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Note bem o que eu estou falando aqui. João falou 2000 anos depois, mas há 2000 anos atrás o cordeiro já tinha significado. O cordeiro significava o quê? Diga assim, o que significava? Diga assim, o cordeiro significava a salvação. O cordeiro significava mais o quê? Libertação. Diga assim, o cordeiro significava. E o terceiro, o que significava? Vitória sobre. Então, olha o que eu vou falar para você. Quem crê nisso e tem Deus no seu coração vai entender que no momento em que você receber o Cordeiro de Deus, você terá salvação
para a sua alma. Aleluia! Você terá libertação dos seus pecados e você terá vitória sobre a morte. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Amado, eu falo para você, você não precisa ter medo da morte mais. A morte, amado, ela é uma incógnita. A morte até hoje, amado, tem sido um dos grandes tormentos da humanidade. Neil Simon, um dramaturgo literário americano, estava sendo entrevistado em um grande programa de televisão. Por um grande apresentador, Dick Kent. E aquele apresentador falava para Neil Simon: você está preocupado em ganhar muito dinheiro? Neil Simon para, respira fundo e diz: não. A minha maior preocupação é que eu tenho medo da morte. E quando ele falou medo da morte, a plateia, uma gama de telespectadores ficaram em silêncio. Porque, amado, as pessoas têm medo de admitir que têm medo de onde? Mas a morte, ela não é um fenômeno raro. Porque a maioria das pessoas tem medo de onde? Tem medo da morte. E esse fenômeno da morte tem sido projeto de estudo, de pesquisa. Esse projeto da morte tem sido um elemento buscado por muitas pessoas. Tem sido tema de debate entre religiosos, entre estudiosos. E olha que eu vou dizer para você aqui nesta manhã, foi feita uma pesquisa em Taiwan. Milhares de pessoas, e se chegou a alguns resultados sobre a morte. Primeiro resultado é que as mulheres têm mais medo da morte do que os homens. Bispa. Vocês mulheres têm mais medo da morte do que os homens. Eu não sei se essa pesquisa é muito fidedigna, porque os homens são bem dissimulados, né? Não gosta de dizer os seus sentimentos. Então é bem possível, Edu, que quando perguntaram aos homens se tinha medo da morte, não tem não, né? Falar é o quê? Mas as mulheres são mais sinceras. Mas a pesquisa deu que as mulheres têm mais medo do quê? Da morte. A pesquisa também chegou à seguinte conclusão: que a idade avançada não diminui o medo de onde? Ou seja, a nossa ideia é de que o idoso tem menos medo de onde? Da morte do que o jovem, e é mentira. A pesquisa chegou à seguinte conclusão: que a idade não diminui o medo de onde? Da morte. Ou seja, mesmo você tendo mais idade, você quer o quê? Você quer viver? Tá aí, ó, os mais idosos que me digam aí. A pessoa está com 80 anos, mas quer o quê? 85, mas quer viver. 90, mas quer viver. 95, quer viver. Meu irmão, enquanto você está vivo, você quer o quê? Então, para com essa história de que o jovem ou o idoso, amado, todo mundo tem medo de onde? Tanto jovem como idoso, todos têm medo de onde?
também chegou à seguinte conclusão: de que o dinheiro não tira medo da onde? Ou seja, você ganha dinheiro, mas também tem medo da onde? Também chegou à conclusão de que fama e sucesso não tira medo da onde? Também chegou à conclusão que os solteiros também têm medo da morte. Eu acho que tem mais os solteiros, né? Ai, vou morrer, não vai ficar ninguém. Mas também chegou à conclusão de que os casados também têm medo do quê? Ou seja, eu arrumei o cara quando é solteiro diz, mas se eu morrer eu não tenho que deixar ninguém. Aí depois que ele casa diz, mas se eu morrer eu vou deixar alguém. Há sempre um morrer. Quando falaram com as crianças dizem, mas eu tenho muito para viver. Se você perguntar ao jovem, o jovem diz, não, mas eu ainda tenho muito que aprender. E se falar para os idosos dizem, não, mas eu tenho muito que ensinar, né? Tem muita gente aí para mim, o quê? Sabe o que eu quero dizer, amado? A pesquisa chegou à seguinte conclusão: as pessoas estão com medo da morte. Amém? Quem está me entendendo aí? Dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Agora, essa pesquisa também chegou à seguinte conclusão: a causa do medo da onde? Do medo da morte. Você já pensou nisso? Por que é que você tem medo da morte? Vamos lá. Primeiro, as pessoas têm medo da morte porque elas ficam com medo como será a morte. Fica com medo de sentir dor. Fica com medo de ser partido, quebrado. Fica com medo como vai ser a morte. Se eu vou morrer afogado. Tem gente que diz, ai meu Deus, eu tenho horror de quê? Eu tenho horror de água. Já pensou? Eu estou lá, beber água. Tem pessoas que têm medo do fogo. Ai, já pensou eu morrer queimado? Aquele fogo vai me arder. Tem pessoas que têm medo de morrer quebrado. Sofreu um acidente, ficou todo o quê? Tem pessoas que têm medo de morrer de doença. Ai, porque eu vou ficar sofrendo muito o quê? Tem pessoas que têm medo de morrer instantâneo. Já pensou? Dormir e morrer. Amado, todo mundo tem medo da morte. Agora, a segunda causa do medo da morte é o mistério. Porque em toda a história da humanidade, nenhum morto voltou para dizer como é depois da morte. Segundo o grande Steve Jobs, em uma entrevista de televisão, ele disse, quando foi acometido de um câncer terminal, ele disse o seguinte: o medo da morte, ele é tão grande até para aqueles que já têm consciência da sua religiosidade. É uma verdade. Eu estou aqui no meio da igreja. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Quem já aceitou Jesus aí? Quem não aceitou, aproveita para aceitar logo, né? Você não sair daqui sem o quê? Sem o Cordeiro. Agora a minha pergunta é, quem quer morrer aqui? Ninguém, meu Deus do céu. Você que está em plena comunhão com Deus. Ai, eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu morrer agora, eu vou direto para onde? Para o céu então, meu filho, vamos logo. Ninguém. Estou aqui diante de uma plateia imensa de homens e mulheres fiéis e ninguém o quê? Sabe por quê, amado? Foi o que Steve Jobs falou. Nem as pessoas, Marisa, que têm consciência religiosa,
também não querem o quê? Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Deus. E essa pesquisa chegou à seguinte conclusão, que eu vou refutá-la. Eu estou trazendo a pesquisa porque eu vou refutá-la. Essa pesquisa chegou à seguinte conclusão: ninguém pode saber da morte enquanto estiver vivo. Agora vem a minha refutagem. Eu quero refutar essa pergunta, e eu quero refutá-la com um texto bíblico. Essa pesquisa foi feita no âmbito, amado, científico, e ela não abordou o âmbito espiritual. Mas olha o que diz a minha Bíblia e a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Essa pesquisa diz que ninguém morreu e ninguém voltou. Mentira. Eles procuraram, Gil, as fontes o quê? As fontes erradas. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, o versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz aqui, menina. Esse versículo aqui diz assim: aquele que vive... Olha o que diz, aquele que... Agora olha o texto. Esteve... Opa, esse texto está dizendo... Ele está dizendo que aquele que vive, ou seja, ele está vivo, mas ele esteve... Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos... e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Sabe quem falou essas expressões? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele disse: aquele que esteve morto, mas hoje está vivo pelo século do século, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Vamos aplaudir o nosso Deus. Olhe bem que eu estou falando para você nesta manhã. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei para vocês, o Cordeiro significa o quê? Primeiro, salvação. Segundo, libertação. E o terceiro? Então brade ao Senhor, porque nós temos a vitória sobre a morte, em nome de Jesus. Oh glória! Chourabacanda labandaragaia. Amado, nosso Jesus tem vitória sobre o quê? A pesquisa chegou à seguinte conclusão: que ninguém que está vivo pode conhecer a morte, porque ninguém morreu e voltou. Não, esse texto, nosso Jesus disse: eis que estive morto, mas eu fiz o quê? Eu revivi, e eu hoje estou vivo, e eu tenho sobre mim a mão, a chave da morte e a chave do inferno. Eis porque nós estamos aqui nesta manhã. Apóstolo Josué, eu cometi pecado. Eu não sei o que você cometeu. Eu tive sexo, bebedeira, vícios, eu traí, eu roubei, alguns até talvez matei. Talvez você está aqui nesta manhã tendo um acusador sobre sua vida, e eu vou falar na semana que vem, porque esse mês é o mês todo do sangue do Cordeiro, e eu vou falar sobre a importância do sangue. Mas hoje eu quero só falar para você, que está lá no livro de
Efésios capítulo 1, o versículo 17, para tranquilizar você que está passando por esse momento. Amado, eu quero que você entenda, pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, todos os nossos pecados, não importa qual seja. Não importa se é um pecado simples ou se é um pecado horrendo, você tem direito a perdão, porque olha o que está escrito lá no livro de Efésios capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz, em que temos a redenção, pelo sangue, a redenção dos nossos delitos. Em outra tradução diz, a redenção dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ora bacanda labas. Segundo a riqueza da sua graça. O que é isso, apóstolo? Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Se você nessa manhã precisa se consertar, oh, aleluia. Gilca, pode vir. Se você nessa manhã precisa se consertar, agora é o momento. Talvez essa pregação nesta manhã não seja uma pregação que todos gostariam de ouvir, mas é uma pregação que todos nós precisamos ouvir. Amélia, irmã Amélia, pastora Priscila, pastores Toy, Josias, nós temos que aprender que o nosso Deus não é um Deus que vai paparicar você. Tem muitas pessoas que não gostam dessa igreja, porque aqui a gente prega uma verdade, que as pessoas gostem ou não, porque eu não sou fantoche para ficar agradando você, mas eu sou alguém que fui chamado por Deus para conduzi-lo até os pés da cruz, e para que você tenha salvação eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não posso brincar com isso, porque a salvação, a libertação e a vitória sobre a morte é a coisa mais importante que você pode ter sobre a face da terra. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia! Por isso que Deus te ajude. Que Deus te ajude a não ser arrogante, para não aceitar a oportunidade de se humilhar perante um Deus que está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis para as vossas almas descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz, aleluia, Mateus 11:28. Aleluia! Eu queria pedir a você para se colocar de pé. Oh, aleluia. Chorabacanda labarras. Oh, Espírito de Deus, fala conosco, Senhor. Se eu me afastar de ti, fala conosco, Senhor.
E se da tua voz me esquecer, e se olha, eu estava no meu gabinete, oh Deus, me ajuda, Senhor. E um pastor meu entrou no meu gabinete. E ele disse: apóstolo, posso falar consigo? E eu disse: pode, entra, meu filho. Ele entrou. E ele começou a chorar. Lá baixuriando lá. Um homem de Deus. Ele começou a chorar. E eu falei com ele: o que houve? E ele falou para mim: estraguei o meu ministério, apóstolo. Eu falei: o que houve, filho? Ele disse: eu caí. Oh, aleluia. Você não sabe a dor, até você enfrentar alguém que você ama, entrar no fundo do poço. Oh, aleluia. Um dia uma irmã entrou no meu gabinete. Ela sentou e começou também a chorar. Ela disse: apóstolo, por favor, eu tenho tido uma vida de prostituição. Eu tenho me envolvido com pessoas. E ultimamente me envolvi com uma pessoa casada e eu não sei o que fazer. Oh! Aleluia! Olha, ouvir notícias como essa não agrada nem você e nem a sua alma, porque a gente prega a vida inteira contra isso, aleluia. Mas eu posso dizer para você: não importa o que você cometeu, a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor que você serve é um Deus que tem poder para resgatar a sua vida. Não importa o que você fez, o mais importante é você reconhecer o teu erro hoje e dizer: muda minha história, Deus. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus não quer que você continue na senda do pecado e da desgraça. Essa é a semana do conserto. É a semana que você tem, sabe para quê? Para você mudar a sua história e a sua vida. E você dizer para o diabo: olha, Satanás, você me feriu muito tempo, mas a partir de agora eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em nome de Jesus. Aleluia. Oh, se eu me afastar. Por isso eu quero pedir a você nesta manhã: se você quer retornar uma vida de conserto com Deus, mas é para parar as práticas erradas, é para tomar uma decisão em que a partir de hoje você vai confessar, porque você não quer ficar à mercê da morte, mas você quer ter a vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Não vou demorar muito nisso. Curve a sua cabeça agora, por favor. Eu já estou vendo gente chorando.
Eu já estou vendo gente se humilhando perante esse Deus. Oh, Senhor, me perdoa, Deus. Senhor, me perdoa, Deus. Peça perdão a Ele. O Cordeiro de Deus está aqui para tirar o teu pecado, para encobrir a tua transgressão e dizer: meu filho e minha filha, ai, 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 ai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está tocando em você agora. Entrega tudo para Ele agora. Tudo entregarei. Entrega esse relacionamento ilícito. Tudo entrega essa ação diabólica. Entrega, entrega. Sim, entrega. Jesus, bendito. Entrega. Tudo eu deixarei. Entrega. Eu entregarei. Entrega. Tudo entregarei. Entrega. Entrega. Tudo entrega. entregarei. Entrega. Sim, por ti, Entrega. Jesus. Sim, Entrega. por ti, Jesus, bendito. Entrega. Tudo eu Entrega. eu entregarei. Tudo entregarei. Entrega. Eu entregarei. Entrega. Tudo entregarei. Entrega. Por ti, Jesus, sim. Entrega. Por ti, Jesus, bendito. Entrega. Tudo eu Entrega. deixarei. Entrega. Tudo entregarei. Diga-se comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Olha, entrega tudo para Deus, tá bom? Sim ou não? Quem está alegre, diga amém. Olha, as tuas lágrimas vão se transformar em grandes alegrias para você. Nós hoje estamos diante de um Cordeiro que nos perdoa. Só para vocês terem uma ideia, eu contei para vocês sobre o pastor foi disciplinado, foi tratado, e hoje está de volta pregando o evangelho sem nenhum problema. Aquela irmã que também tinha me confessado, ela parou aquelas práticas. Eu quero dizer para você, não existe pecado que não tenha perdão. O que você tem que ter é a atitude de se arrepender, porque enquanto você não se arrepender, você não para de praticar. Mas quando você se arrepende, a Bíblia fala, Provérbio 28:13, aquele que confessa e deixa vai ser perdoado e próspero. Então você precisa confessar e deixar, tá bom? Deus abençoe a você ricamente. Estou muito feliz com vocês. Sabe por quê? Porque uma igreja que vai para o céu, ela tem que ter um coração quebrantado para se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Uma salva de palmas.